Papo Cabeça Oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho a poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração. Essa palavra, ela diz respeito à amizade, né? Amizade. Amizade, tem algumas pessoas que reconhecem que a amizade é tudo e que a amizade abre portas, a amizade traz proteção. A amizade, ela esquenta as costas. Dizem que a amizade, quem tem um amigo fiel, tem mais que um irmão. Bom, é o que dizem por aí. Mas nós sabemos, na verdade, quem é o nosso amigo fiel, o nosso amigo verdadeiro. Aquele que não nos deixa na mão, que não nos deixa falando, nem assim, nós sabemos quem é. Mas aqui nós vamos tratar uma história. Essa história está em 2 Samuel, o capítulo é o 9. Fala a respeito da amizade fiel. É a amizade de dois homens, dois amigos, aonde um passa uma perseguição no meio da família. Não é assim? Passa uma perseguição no meio da família. Porque perseguidor tem em todo lugar, falador também, invejoso também, traiçoeiro e traidores também há no meio da família. A família costuma ser um campo de guerra, aonde muitas das vezes um quer ser melhor que o outro. Acontece, infelizmente, não deveria. Deveria as pessoas valorizar o final de semana com a macarronada, aquele frango no ensopado, né, assim? Mas nem sempre é desse jeito. Já não se tem mais mesas, as pessoas comem pela sala, sentado no quintal, com um prato sobre as palmas, e já não se dá mais o devido valor à reunião e o assentamento em uma mesa, aonde a mesa, ela simboliza muito, ela tem um significado muito importante, não é assim? E aqui nós vamos tratar de um assunto que ele fala muito de amizade, fala de promessas que homens de verdade, mulheres de verdade, elas não quebram. Homens de verdade não quebram por nada dessa vida. Tem homens que quebram, tem mulheres que também quebram, mas os de verdade não costumam quebrar, não. E não interessa se adiante tem laço, tem prato, não. Tem mulher de verdade e tem homem de verdade. Nós vamos tratar disso aqui, de pessoas de verdade, sabe? Pessoas que não usam máscaras. Sim, pessoas que não usam máscaras. Pessoas que valorizam o coletivo, valorizam a boa amizade, valorizam a solidariedade, a empatia, que não olha a aparência. É dessas coisas que nós vamos falar. Vem comigo. A palavra do rei vai dizer, em 2 Samuel, capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? É Davi, agora ele é rei. A perseguição era no meio da família. Poderia ser em outro lugar, né? Outro cenário, não é assim? Poderia ser em outro lugar, outro cenário. Nós vamos orar sim, tá bom? Seu irmão, tá? Nós vamos orar, tá bom? Deus abençoe e obrigado, tá? Por estar aqui conosco, tá bom? Tá?
Às vezes eu não paro para falar com as pessoas porque para não atrapalhar assim a revelação, né? Então aí às vezes eu não paro, porque eu não trago nada estudado. Ó. Eu estou lendo é a verdadeira, a poderosa, a digna. E eu estou lendo ela. Tem gente que quando vê isso aqui já sai correndo, não tá afim disso. A pessoa está afim de recebe, tome posse, receba a chave, portas abertas. A pessoa não quer saber disso. Ninguém quer saber disso aqui. Hoje em dia, não. As pessoas querem 1 minuto, 2 segundos. 1 minuto, 2 segundos recebeu, sai fora. A pessoa quer isso aí. É crente, diz que é, né? Até os caídos reconhecem a boa palavra e o bom alimento. Até os afastados e os loucos reconhecem o bom alimento. Tem pessoas que já estão com o bucho quebrado de tanto comer coisa que não é de Deus. Estão anorexo, outros estão com verminose. São ovelhas, mas com verminose. Sim. Ela já não recebe mais o azeite, o óleo no nariz, para que não entre bichos e vá para o cérebro e morra. As ovelhas, esse é o procedimento. É por isso que o Senhor fala em Salmos, né? Águas tranquilas, águas sem verme, né? Água sem verme, sem girino, sem bicho prego, né? Gramas verdes, gramas que não são gramas pisadas, remoídas, massacradas, né? Pelo tempo, pelo sol, pela chuva, não. São gramas bem cuidadas, né? Para toda boa ovelha que gosta de ouvir a boa palavra de Deus. E ela está aqui. Nós estamos com ela aberta, olha. É Samuel. 2 Samuel 9. Amém? Vamos lá. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Davi passou grande perseguição no meio da família. Poderia ser em outro lugar, outro cenário, não. Mas o campo de batalha dele fora dentro da sua própria casa, no meio dos seus. Imagina você ser perseguido por alguém que deveria te amar. E não só porque você faz parte da família. Deveria te amar porque você matou um gigante por amor da família, por amor de um país, por amor de um povo. Povo esse liderado por Saul. Ele está nessa família. É uma família real. Mas a família real tem seus haveres, tem seus problemas. Toda boa família, real ou não, tem problema. E ele passou grande perseguição. E não foi qualquer perseguição. Perseguição de morte no meio dos seus. Mas o Senhor, Ele é todo-poderoso, é um Deus que no meio da perseguição, do disse-me-disse, da inveja, do olho gordo, Ele sempre vai levantar os verdadeiros ao nosso favor. Pessoas que são levantadas do nada, que poderiam estar contrário, porque afinal de contas faz parte do outro lado, mas não. A pessoa se levanta, mesmo podendo estar do outro lado, o lado mais forte, se levanta para nos auxiliar. É Deus tomando os corações. É Deus tomando corações que nós não pensamos. Afinal de contas, aquele coração poderia muito bem não se importar comigo e estar do outro lado. E até mesmo ser um dos meus algozes, mas não. A palavra vai dizer que o Senhor levanta Jonatas. É o sangue do próprio perseguidor para auxiliar, esconder e ajudar Davi. Ele está no campo, foragido. Mas sempre que o seu familiar, o perseguidor, o invejoso, o ciumento, se ergue para matá-lo, o filho dele, vai sempre criar um caminho para Davi fugir.
E assim é na sua vida. São livramentos que o Senhor vem trazendo na tua vida, por mãos de pessoas que você nem imaginava, por mãos de pessoas que você não contava. Portas foram abertas a teu favor, que você não acreditou. Todavia, eu me mantive fiel, abrindo portas em lugares que você nunca imaginou, tomando corações que você nunca viu a teu respeito. Diagnóstico de médicos, de pessoas, doenças que você chegou em lugares de não saber o que é, mas lá você teve um bom tratamento. Corações que eu mesmo tomei a teu favor, para te preservar ao tempo aceitável, que você pudesse voltar para trás. Tem lutas e provas que, se eu permitir na tua vida, você não suportaria. Você não aguentaria. Você não suportaria e você não aguentaria. Deixa eu desligar isso aqui, que é para não nos atrapalhar aqui. Tá certo, tá bom. Tem provas e lutas que você não suportaria se eu permitisse ir até o fim. Você mal suporta o bafo do leão. Imagine o urso. Davi passou todas essas situações e sobreviveu. Agora ele ascendeu porque passou o processo. E a palavra vai dizer que o Senhor achou um esforçado. E esse um esforçado é Davi. Porque em meio ao processo ele não fugiu. Ele poderia ter ido para outro país, mas sobre a sua cabeça existe uma unção. Como sobre tua cabeça há uma unção. Há uma palavra liberada da parte de Deus. E não é de hoje. Há muito tempo você espera por essa palavra. E eu vejo que ela está sobre tua cabeça. E que em um momento irá cair e irá se cumprir. O Senhor está esperando um momento certo, um momento propício, para realizar na tua vida essa promessa. Promessa que passaram os dias, semanas, que viraram meses e se tornaram até anos. E você espera por justiça, você espera ser honrado nessa situação. Está aqui a palavra. Coma e beba dessa palavra. E ela mesmo te garante que ela não voltará vazia a teu respeito. A palavra vai dizer: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul? Isso fala e nos remete à lembrança. Você até aqui pensou, achou, cogitou que estava esquecida e que Deus não lembrara de ti. Mas está aqui um pequeno servo que o Senhor destacou do seu batalhão e jogou aqui nesta plataforma para te falar no dia de hoje acerca do teu conserto, que já esquecido, você fica somente lembrando dos tempos áureos em que você congregava, em que você buscava e que você viu o céu aberto, que da tua boca saiu glória e aleluia, que agora não mais. Mas hoje o Senhor lembra de você. Tem pessoas que muitas das vezes não querem ser nem lembradas, para não ter que mudar. Não quer ser lembrado, para não ter que mudar. Não quer ser lembrado. Não quer mais os favores de Deus, gosta muito de ouvir, mas não quer mais. Porque tem certeza que se aproximando muito, terá que haver mudanças. Está aqui
É Davi, depois de muita perseguição no meio da família, tomando posse da promessa e da bênção. Depois de muita guerra, agora ele está tomando posse da promessa. E ele não é um homem esquecido. Ele lembra que no processo para chegar rei, teve pessoas que o ajudou. Teve pessoas que o escondeu, correndo o risco de ser morto pelo rei. E ele vai reconhecer. E não somente as pessoas que o ajudou, mas ele também vai reconhecer de um amigo. De um amigo, sim, de um amigo. De um amigo que teve com ele nas horas difíceis. E que quando ele ia para um lado, e que esse amigo perseguia, que o pai ia atrás dele, ele lançava uma flecha para o outro, querendo dizer a Davi: vá por onde a flecha vai. Aonde ela cair, tu me aguarda lá, me espera, que eu vou trazer informações do teu perseguidor para que você mude de caminho, porque ele está no teu encalço. E hoje o Senhor traz essa palavra, dizendo a você, para você mudar de caminho, porque o teu perseguidor está no teu rastro, está no teu encalço. Para te matar espiritualmente falando, para tirar tuas últimas energias, para arrancar e minar a pouca fé que você ainda tem. Porque quando você se olha, você percebe em ti que o azeite está acabando e que está na hora de você dar um passo atrás, que você está gastando tudo aquilo que você arrancou da fazenda e anda dissoluta por essa terra, gastando tudo aquilo que você abasteceu quando você andou nos caminhos do Senhor. A palavra do rei vai dizer: para que ele faça bem por amor de Jonatas. A palavra está dizendo que Davi traz a lembrança daquele que o ajudou em meio ao ciúme, em meio à inveja essa de morte. E ele está procurando o filho de Jonatas, porque ele fizera uma promessa. Porque Jonatas, quando livrava Davi da mão do seu perseguidor, fez um pedido a ele, que quando ele fosse rei, que ele poupasse o seu filho. Veja você, o valor da promessa, o valor da palavra. Antes de ser rei, ele recebeu esse amigo. E esse amigo fez um pedido. Ele ainda não era rei. Não, ainda não era rei. Ele era apenas um homem perseguido pelo pai de Jonatas. Era tudo família. Mas a perseguição, o ciúme e a inveja, o olho grande, vem dos lugares que nós menos esperamos. Não é assim? E a inveja veio por uma pessoa que ele só quis fazer o bem. E é família. É gente do meio. É gente de perto, né? E isso nos aflige, isso nos magoa, nos entristece. Porque são pessoas que é como se nós nascemos para amar elas. Para abraçar. No entanto, nós não podemos. Porque elas querem nosso mal, né? Ela quer nosso mal, ela quer nos abocanhar com palavras, né, de baixo calão, quer nos humilhar. Nós não podemos dar o ouvido um minuto à pessoa que ela quer nos humilhar, quer nos rebaixar a nada, a pó, a barata. É família, vê se tem cabimento isso aí. Não é diferente aqui. A família de Davi, um deles o perseguia para matá-lo, de tanta inveja e ciúme.
de não suportar as canções quando dizia: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Isso incomodava os ouvidos da família dele, Saul. É assim? Mas agora ele está numa situação onde ele fez uma promessa, quando Jonatas sempre guardava a sua vida do seu pai Saul. E a promessa era que ele guardasse o seu filho quando fosse rei, não o matasse, mas deixasse vivo, deixasse simplesmente viver. Só viver estava bom para ele. E ele ia tentar guardar a vida dele, até ele ascender a rei. Agora ele é rei, e ele chega num determinado lugar e vai dizer a palavra. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Você percebeu aqui nessa leitura? Davi não perguntou se ele tinha deficiência, se ele era cego, se ele era coxo, se ele era manco, se ele era leproso. Não, Davi não perguntou isso. Davi perguntou se tinha alguém da casa de Saul para ele usar de beneficência. Ele não perguntou o que a pessoa tinha ou era. O coração de Davi estava em beneficiar essa pessoa, como o coração de Jesus, como o coração de Deus, está em beneficiar toda a humanidade. E não interessa quem você seja, o que você faz, porque no duro madeiro da cruz, o Senhor deu sua vida para que você tenha o direito ao perdão, para que você tenha o direito à remissão, para que você tenha direito ao se quebrantar. O que é quebrantar? É admitir os próprios erros. Tomar sua cruz é você tomar os seus erros, colocá-los todos nos pés do Senhor. Não é assim? Colocar todos nos pés do Senhor e receber o perdão dele, receber a remissão dele. Após receber a remissão e descer nas águas do santo batismo, é lhe proposto você carregar a sua cruz. Carregar a cruz é rejeitar o pecado. Aquilo que você fazia, você não torna a fazer. E todas as vezes que você rejeita, você constitui um pedaço da tua cruz. É um graveto que você coloca nela. É a tua cruz. A tua cruz é quando você diz não para algo que você tem uma tara naquilo. Quando você diz não para uma coisa que você gosta daquilo. É quando você é viciado naquilo que você diz não. Isso você vai formando a tua cruz. Vai formando a tua cruz. Vai constituindo ela dia após dia. Quando eu digo não para o cigarro, quando eu digo não para a maconha, quando eu digo não para o espino, quando eu digo não para os queijinhos, quando eu digo não para a cerveja, para a cachaça, quando eu digo não para as vaidades, para a luxúria, para a sodomia, quando eu digo não para essas coisas que eu gosto, que eu tenho um negócio com aquilo, eu constituo minha cruz. Agora você não carrega essa cruz sozinho, nem sozinho. E a pior parte dessa angústia e sofrimento, o Senhor levou sobre ele. Imagine se nos dias de hoje tu tivesse que levar canada na cabeça. Tivesse que levar 40 chibatadas menos uma, 39. Imagina. Se te colocasse só de cueca andando aí na tua cidade com uma cruz nas costas. Imagina aí. E te colocasse numa cruz e
tomasse de pregos, de cravos e colocasse aí na sua mão e nos seus pés e deixasse você pendurado. Imagina se tu tivesse que passar por isso. Mas tudo isso suportou Jesus na cruz por amor da tua alma. Simplesmente para te conceder o perdão e te levar para o céu. Porque o primeiro homem, Adão, perdeu o seu direito de estar com Deus. Passou de ver a imagem, de ver a semelhança, tete a tete, passou a ouvir só a voz. Já não dava mais para estar perto depois do erro. E o Senhor veio estreitando tudo isso no Novo Testamento. Ele andou no meio dos homens mais uma vez. Agora você imagina a alegria desse Deus. Eu penso como uma criança no meio do ser humano, andando, fazendo milagre, no meio da sua criação. Tanto tempo longe, tanto tempo distante, e agora no meio da humanidade, que ele tanto amou desde o começo. Imagine a alegria dele. Tá bom, a palavra vai dizer. E disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Ami, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi a Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Olha, vamos entender esse moço aqui, esse Mefibosete. Vamos entender ele. Ele, numa fuga, havia uma guerra, e ele vai ser levado, ainda criança, por uma das arrumadeiras, cuidadora, e vai cair no meio do caminho. Vai ser quebrado suas pernas. E ele vai ser deficiente a partir daí. Talvez seja por isso que o pouparam, porque viu que ele não podia fazer nada, e na guerra ele sobreviveu. Mas foi parar num lugar esquecido, desprezado. Ele era príncipe, mas estava desprezado, esquecido. Mas agora ascendeu Davi ao reinado e lembra da promessa que fez ao seu pai, e vai ter com ele lá em Lodebar. Mas antes disso ele pergunta: tem alguém que eu possa beneficiar? Aí vai surgir um querendo as honrarias, querendo atravessar no caminho de uma promessa que não foi feita a ele, foi feita a outra pessoa. E isso acontece muito nos dias de hoje, na nossa vida. Tem promessas que o inimigo ele quer atravessar no meio do caminho. Ele quer nos jogar para baixo, ele quer dizer que nós não merecemos, que nós não somos ninguém. Ele não quer que nós sejamos lembrados. Mas o Senhor está dizendo por essa palavra que todas as promessas que foram feitas a ti, nenhuma cairão e nem caiu por terra. Se estão paradas, é por sua própria culpa. E que você, apesar de estar em Lodebar, você não está esquecido e nem esquecida. O Senhor todo o tempo te contempla onde você está. E o Senhor conhece a tua deficiência. O Senhor conhece a tua fraqueza. O Senhor conhece o teu erro, conhece o teu pecado. Mas Ele está fazendo, Ele quer fazer como Davi fez com Mefibosete. Ele não está olhando os seus defeitos. Ele quer cumprir a promessa que Ele fez a ti e aos seus, a tua mãe, a teu pai, na sua vida. Ele quer cumprir. Ele quer cumprir na tua vida. Assim como Davi vai cumprir na vida de Mefibosete. A palavra ainda vai dizer: e disse-lhe Davi: não temas,
porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Olha, porque Mefibosete se inclinou e falou: eis aqui teu servo. Por trás destas palavras tão educadas e humildes, havia, por certo, um temor de que Davi, agora rei, mas que no meio dessa família só encontrou problema, só encontrou dificuldade, só encontrou ameaças, só encontrou ciúme e inveja. Agora ele está por cima. Então o medo de Mefibosete é um medo, um receio natural de quem faz parte de uma família, essa família de perseguidor. É uma família de perseguidor, de invejoso, de mentiroso. E ele faz parte dessa família, Davi vai matar. Então ele se inclinou e falou: eis aqui teu servo. Como quem está dizendo: eu não sou contra ti, não. Eu sou daquela família lá que você matou, sou da família de Saul, mas eu não tenho nada a ver com meu avô. Meu negócio é o meu pai Jonatas. Isso não está escrito, mas eu penso isso. Eu penso assim, que se fosse para falar, ele diria isso. Meu negócio é com Jonatas, meu pai. Agora, ele não sabe da promessa que Davi fizera ao seu pai. Ele sabe da perseguição do avô contra a vida de Davi. Isso ele sabe. Que passou a vida tentando matar, por ciúme, por inveja. Tudo família. Não, isso não tem, não. Não, isso não existe no meio das casas, das famílias. Se disser que tem no meio da família aqui, eu desminto. Tem não. Isso não tem no meio da família. Inveja, ciúme, perseguição, disse-me disse, mentira, falsidade. Um querendo ser mais que o outro, tem isso? Não, não tem não. Se eu disser que tem, desminto. Tem não. Famílias não nasceram para ser assim. Família é projeto de Deus, não nasceu para ser desse jeito. Família não nasceu para ser assim. Mas não é de hoje que o diabo tenta destruir as famílias, destruir os casais, os filhos, enfim. Porque ele sabe que a família é um gerador de pessoas. É um gerador de pessoas. É um gerador